Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículos de número 8, 9 e 10. Lucas 15, versículos 8, 9 e 10. Glórias a Deus. Quantos precisam ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Amém. Então vamos ler? A palavra de Deus diz assim: o qual a mulher que tendo quantas dracmas? 10. Quantas dracmas? 10 dracmas. Não acende a candeia. Primeira coisa que ela fez: acendeu a candeia. Depois ela varreu a casa. Depois que ela varreu a casa, ela buscou com diligência. E aqui tem o complemento: buscou com diligência até achar. Aí, achando, convocou as amigas, as vizinhas, e ela disse: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Versículo 10 é o último versículo. Diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Feche os olhos, curva a sua cabeça só por um instante. Senhor, fale conosco nesta manhã. Venha nos abençoar, Senhor. Venha nos abençoar. Venha falar com cada um dos teus filhos e das suas filhas. Que o nosso coração esteja pronto para receber a palavra da manhã de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus bem forte? Eu já dei muitas aulas sobre pregações. Eu tinha um workshop que faz até um tempo não passo aqui na igreja, que ele se chama de pregador para pregadores, né? E uma das coisas que eu ensino nesse workshop, eu ensino um triângulo hermenêutico, que foi algo que foi uma revelação de Deus, sem dúvida. E uma outra ideia que eu ensino é a gente prestar atenção nos verbos do texto, nas ações do texto. E Lucas capítulo 15 é um texto, são 3 parábolas, são 3 ensinos de Jesus, que falam da mesma coisa, com tônicas diferentes, com acentos diferentes, mas a lógica é a mesma: algo que perdeu, algo que foi encontrado, e uma festa que foi feita para celebrar o que encontrou. São 3 parábolas. Lucas 15 são 3 parábolas. A primeira parábola é a ovelha perdida. E a ovelha perdida está no capítulo 15, versículo 1 até o 7. O pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma extraviou do caminho. Ele deixou as 99 lá no meio do deserto e foi atrás da ovelha perdida. Não é a quantidade, percebe? O pastor não estava preocupado com a quantidade, porque se ele fosse se preocupar com a quantidade, o que ele diria? Ela se perdeu, paciência, vou ficar com as 99. Não, mas ele deixou as 99 e foi atrás daquela única que tinha extraviado. Olha a importância individual de cada um de nós. Não é um número, você não é um número. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa especial para Deus. Uma das coisas que mais me doeu foi quando, esses meses que eu tenho vivido esse luto referente ao meu pai, uma das coisas que mais me doeu foi ver que meu pai, para muitos, ele é um número. É um CPF, é um número. É um número lá. É um número lá no INSS. É um número lá no Paraná. Mas para mim é o meu pai. Quem entendeu de amém? Você não é um número. Você não é um membro número. Não, você é uma pessoa importante para Deus.
A ovelha que se perdeu, o pastor deixou, foi atrás e encontrou. O pastor foi atrás, encontrou, trouxe a ovelha. Daí o texto encerra dizendo: ele tem uma festa. Da mesma forma que existe uma festa quando um pecador se arrepende. Então não é errado eu falar que ontem, quando nós batizamos as 5 pessoas que nós batizamos ontem, né, o Fernando está aqui, as outras pessoas, que teve uma festa no céu. Isso de fato foi celebrado, que essas pessoas reconheceram a sua condição de pecador e foram batizadas para a glória de Deus. A segunda parábola é a que eu vou pregar hoje, da dracma. A terceira parábola eu preguei em 3 domingos. Parábola do filho pródigo. O filho se perdeu, só que o pai não foi atrás. Interessante, né? O pai não foi atrás do filho, e o pai não impediu do filho ir. São 2 características que eu acho muito interessantes acerca de Deus. Se o pastor foi atrás, se a mulher foi atrás da dracma, por que o pai não foi atrás do filho? Por que o pai não tranca a porta de casa e fala assim: daqui você não sai? Por que o pai não é um pai que enérgico, um pai que bate na mesa e fala: você não vai sair daqui? Por que esse pai é um pai, parece que liberal? Porque as coisas com Deus, elas não são feitas por imposição. Você é livre na presença de Deus. E traz um contraste tão fantástico quando você estuda os textos paulinos, os textos do apóstolo Paulo. Existe uma carta de Paulo pouquíssima pregada nas igrejas. Eu acho que é talvez a que menos prega. É uma epístola chamada Filemão. E a história da epístola de Filemão, recomendo você ler a Bíblia e ler o meu livro das cartas de Paulo. A história de Filemão, ela é muito interessante, porque Filemão é um dono de escravos, e um dos escravos de Filemão, chamado Onésimo, ele foge, e parece que ele tinha deixado prejuízo lá para o Filemão. E esse Onésimo foge e ele vai chegar até Paulo. E Paulo, naquela cultura, era normal ter escravos. O que Paulo combatia era não se tratar os escravos de forma humana. Isso ele vai combater. Mas é uma ideia que a gente precisaria ter de mais tempo para a gente ampliar aqui. Mas uma das ideias que Paulo fala para Filemão é: Filemão, perdoa Onésimo, ele vai voltar para casa, perdoa ele. E se ele deixou algum prejuízo para você, põe na minha conta, que quando chegar eu acerto com você. Mas trata ele como você estivesse me tratando. Quem entendeu? Diga amém. É bonito esse texto. Só que bonito é como Paulo começa a epístola a Filemão. Paulo fala o seguinte, ele se apresentando: eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Paulo se coloca na condição de servo de Jesus, escravo. E qual que é a diferença de um escravo de Jesus, de alguém, como Paulo fala lá em Filemão: eu estou algemado com Cristo? Qual a diferença de você estar algemado com Cristo ou algemado no mundo? Quando você está algemado no mundo, a chave da algema não está nas tuas mãos. Quando você está algemado, preso com Cristo, a chave está nas tuas mãos. E você só fica com Cristo até quando você quiser ficar com Cristo. A ideia da parábola do filho pródigo é o pai que fala: filho, eu te amo, quero o seu bem, mas você é livre. Você faz as suas escolhas e você é responsável pelas suas escolhas. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu faço as minhas escolhas, você faz as suas escolhas e a gente paga por elas. Paga no Pix, paga no débito, paga à vista, paga no prazo, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. A parábola do filho pródigo mostra isso. A parábola da mulher, da dracma, ela é muito interessante. Vou explicar ela para vocês hoje. Porque primeiro, não é um homem, é uma mulher que aparece. Hoje é comum
mas nessa época não, as mulheres não eram citadas. Aqui é uma mulher. E aqui, diferente da ovelha, diferente do filho, não é um ser vivo que se perdeu. Não é uma ovelha, não é um animal que se perdeu. Não é um filho pródigo, não é um filho mais novo ou um filho mais velho. É um objeto, é uma dracma, é uma moeda. Essa mulher, ela tinha 10 moedas, ela tinha 10 dracmas. E essa dracma, a importância dela é muito mais simbólica. É muito mais simbólica do que material. É igual a aliança que nós usamos. Quem é casado aqui usa aliança. É igual a aliança que nós usamos. Ela não tem somente um aspecto de valor. No caso da aliança que eu uso, que é de ouro, se a tua é de ouro, é de prata, não é apenas o valor que ela vale. Essa aliança é carregada de simbolismo. Quem está entendendo, diga amém. Ela tem um símbolo. Ela é muito importante, muito mais do que o valor financeiro. Ela é muito mais importante e carregada de simbolismo para mim e para minha esposa, porque ela é nossa aliança. Ela representa que nós temos um compromisso e nós dois temos um compromisso com Deus. A dracma dessa mulher, ela tinha um peso não somente material, mas ela tinha um peso simbólico. E diz a Bíblia que aquela mulher, ela varre, ela percebe na sua casa, antes de varrer, ela percebe na sua casa que ao invés de 10 dracmas, ela só tinha 9. Então ela percebeu que ela tinha perdido uma dracma. Ela percebeu, repita comigo, ela percebeu. Percebeu. Fato importante do texto. Nós precisamos ter a nossa percepção. O filho mais novo da parábola diz assim, que ele estava lá no meio dos porcos, sentindo fome, desejou comer a comida dos porcos, e diz assim, olha, e ele caiu em si. O que significa cair em si? Ele percebeu que ele tinha se perdido. Semana passada eu estava conversando com alguém, eu nem lembro quem era a pessoa, mas eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa reconheceu algo para mim. Eu sei que eu preciso melhorar nisso. Eu não lembro nem quem era a pessoa, e nem o que ela reconheceu, só para você ter noção. Mas eu lembro dessa conversa que eu tive com essa pessoa. E eu disse, é importante que você reconhece que precisa melhorar isso. O que é reconhecer? É perceber. Eu reconheço que eu preciso melhorar nisso. Não basta apenas eu reconhecer para alguém que eu tenho uma falha, que eu tenho uma debilidade. Só que além de reconhecer, eu preciso reconhecer e eu preciso começar a melhorar isso, mudar isso na minha vida. Essa mulher, ninguém chegou para ela e falou assim, ó fulana, ó, presta atenção, você não tem mais 10 dracmas, você só tem 9, uma perdeu. Não foi assim. Diz a Bíblia que ela percebeu. Ela teve essa sensibilidade. E essa sensibilidade, queridos, essa sensibilidade eu dou um nome para ela. Como que se chama essa sensibilidade? Ação do Espírito Santo. Repita comigo, ação do Espírito Santo na minha vida. Porque a pessoa, olha para cá, a pessoa quando ela está numa situação de vício, nem sempre ela reconhece. Eu trabalho com dependentes químicos há 20 anos praticamente. E eu conheço pessoas que bebem muito, que fumam muito, que usam muita droga, e se você vai falar com ela, ela não admite. Não, pastor, eu bebo, mas eu bebo socialmente. Pô, mas 2 litros de cachaça por dia? Socialmente? Não é socialmente esse negócio. E ela não reconhece que ela é viciada. E ela não reconhece que tem que parar. E ela não reconhece que o que ela fuma, ela precisa parar. E quando a pessoa não reconhece que ela é viciada, o termo técnico é que ela é um adicto. Quando ela não reconhece a sua adicção, que ela é adicto, ela não consegue sair das drogas.
Porque a pessoa deixar o vício é uma decisão que a pessoa precisa tomar. E se ela não reconhece, irmãos, não tem milagre que faça essa pessoa parar. Ela tem que reconhecer que ela precisa deixar e que ela precisa de ajuda, e principalmente que ela precisa de Deus. Só que só reconhece que precisa mudar, que precisa de ajuda, que precisa mudar as coisas, só reconhece quem tem a ação do Espírito. Algo que o pecado faz na pessoa, um dos sintomas de pecado na pessoa é a quebra da sensibilidade espiritual. Se você é uma pessoa que peca e não sente nada depois que você peca, opa, acende a luz de alerta. Alguma coisa está errada na tua relação com Deus. Se você é uma pessoa que serve a Deus e tem pecados de estimação, e tem a prática de pecado comum na sua vida, e você peca, levanta, vai para casa, vem para a igreja e nada muda, é sinal que você está leproso espiritualmente. Porque a lepra, para quem não sabe, um dos sintomas da lepra é tirar a sensibilidade. Se a pessoa tiver com a mão leprosa, ela pode pôr a mão no fogo, vai queimar, só que ela não vai sentir a mão dela queimando, porque ela perdeu toda a sensibilidade. A pessoa, quando ela está numa situação de pecado, envolvida no pecado, ela perde a sensibilidade. Ela maltrata, ela faz, ela tira, ela rouba, ela prejudica, ela faz um monte de coisa e ela não sente nada. Ela vem para a igreja, ela ceia, ela participa do culto, ela até coloca oferta, ela até louva, ela até ministra, ela até prega, mas ela não sente nada. Isso é um grave sintoma. A mulher percebeu, contou, só tem 9, contou de novo, só tem 9, perdi uma. E quando ela reconheceu que perdeu, ela começou a agir. E o versículo que vai dizer aqui para a gente é o versículo de número 8. Quando ela percebeu, perdi, ela começou a agir. E a primeira coisa que ela fez, versículo de número 8, a primeira coisa que ela fez foi acender a candeia. Imagine só, queridos, eu estou aqui em cima do púlpito. Esse negócio aqui é preto, né? Esse tapete aqui é preto. Eu deixo cair alguma coisa, daí vou apagar aqui só para vocês terem uma base. Eu deixei cair alguma coisa aqui. Ué, cadê? Ué, eu deixei cair aqui. Quando cai palheta, né, Gabriel? A gente está tocando, às vezes cai a palheta. Por isso que quando eu compro palheta, Gabriel, eu compro palheta amarela, laranja. Isso aqui é laranja, isso aqui é das minhas.